Olá, uma ótima tarde para você, seja muito bem-vindo. Estamos começando aqui ao vivo a segunda edição do Agricultura BR. Para você que está ligado aqui na programação do Canal do Boi e também ao vivo pela TV Imaculada. E são esses os destaques da edição de hoje. Financiamento vai ser até 1% mais caro no próximo Plano Safra. E você vai saber também como se planejar para a safrinha do milho 2020. E hoje é Dia Mundial do Meio Ambiente, nós preparamos, claro, uma reportagem especial para comemorarmos juntos essa data. E ainda, todas as informações sobre o mercado ao vivo, direto da Bolsa Brasileira de Mercadorias em São Paulo. É tudo isso e muito mais agora no Agricultura BR. Bom, já começamos essa edição, agradecendo demais a sua companhia, o carinho da sua audiência. A partir de agora você fica por dentro aí do que é informação, do que é notícia no agronegócio nacional. E claro, como eu disse para você, a gente já vai direto agora a falar sobre safra de grãos 2019. A Rosa Cabral esteve ao produzir algumas reportagens especiais sobre o potencial agrícola do estado de Roraima. Nessa matéria que você vai acompanhar agora, por exemplo, ela nos conta um pouco sobre o lançamento da safra de grãos 2019, que por lá começa em maio. E a expectativa de colheita gira em torno de 130 mil toneladas. Com um total de área agricultável de 2 milhões de hectares e cortado pela linha do Equador, o estado de Roraima tem em média 1h30 a mais de luz solar que outras regiões do país, o que favorece a agricultura. Acompanhamos a largada da safra de grãos 2017, num dia cinzento e chuvoso. O governador Antônio Denário abriu o calendário do plantio. O início é entre os meses de abril e maio. E a vantagem de plantar no hemisfério norte é que nesse período o restante do Brasil já colheu grãos. O estado tem 3 safras por ano. A janela diferenciada comparada a outros estados tem atraído investidores. Temos um potencial produtivo muito grande. Estamos localizados aqui no extremo norte do Brasil, acima da linha do Equador. Plantamos na entre safra do Brasil e o resultado aqui tem sido muito bom. Tem remunerado o investidor, tem dado resultado financeiro e dessa forma estamos atraindo investidores de todo o Brasil. E de fora são esses empresários, brasileiros e alemães, que abriram as porteiras da fazenda Vista Montanha para os produtores. O grupo começou a produzir grãos e pecuária no estado a partir do ano de 2011. Nesta safra, vão plantar 2.500 hectares de milho, 50 de algodão pela primeira vez e 1.350 de soja, com estimativa de colher uma média de 45 sacas por hectare da oleaginosa. Um dos atrativos para o investimento, diz o brasileiro Miguel Elian, o preço das terras. Primeiro, o preço é razoável, a terra é plana, você tem sol durante 12 horas por dia, o clima é razoavelmente estável. Então viemos para cá. Quando chegamos aqui, vimos que as coisas realmente batiam com o que a gente esperava e começamos a investir. Começamos no Amajari, investimos lá inicialmente e depois viemos aqui para Bonfim. Lá acabou sendo local para pecuária e aqui é agricultura, onde começamos com soja e estamos agora indo também para o milho. Estamos valorizando todos os empreendedores que aqui estão e atraindo novos investidores. Roraima tem um potencial produtivo muito grande e se classificar um comparativo de 2013 para 2019, nós somos o estado que teve o maior crescimento em percentual de área plantada. No centro-sul do Brasil, as terras já estão muito caras e muitas famílias precisam aumentar a produção, mas não tem terras suficientes. Aqui em Roraima é possível você comprar 1 hectare de terra aqui pelo preço de um arrendamento no Mato Grosso, em Goiás, no Paraná, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. Então, além de ser altamente produtivo, é uma oportunidade para a expansão da agricultura e da pecuária em todo o Brasil. E para esta safra, a expectativa de produção é acelerada.
O volume de soja deve ser de 40 mil hectares, 15 mil de milho, 2 mil hectares de algodão e 10 mil de arroz irrigado. 130 mil toneladas é esperada nesta colheita somente com a soja, um pouco a mais que na safra de 2018, quando foram colhidas 120 mil toneladas e bem mais expressiva que a do ano de 2017, com registro na casa de 90 mil toneladas. Bom, vamos falar sobre o mercado agora, como eu disse agora há pouco, apresentando o programa para você. O novo Plano Safra, que deverá ser anunciado nos próximos dias pelo Ministério da Agricultura, vai contar com juros mais altos este ano. E o dólar, que começou o dia aí, né, ontem fechou o dia em baixa, hoje já voltou a subir. Isso tudo porque a quarta-feira foi marcado aí por aumento das apostas e redução da taxa de juros da Federal Reserve lá nos Estados Unidos e também sobre a agenda econômica aqui no país. Mas tudo que é bom dura pouco, acabou a situação se revertendo já nos primeiros movimentos desta quarta-feira. Então nós vamos até São Paulo, na Bolsa Brasileira de Mercadorias, conversar com o Walter Puga Júnior. Uma ótima tarde para você, Puga, seja bem-vindo aqui ao Agricultura BR. O que provocou essa mudança toda em relação a esse cenário que foi instalado no dia de ontem? Outras bolsas voltaram a se recuperar um pouco, o dólar fechou novamente aí abaixo de R$ 3,90, mas parece que a situação já é outra nesses primeiros movimentos do dia, né? Boa tarde. Boa tarde a você, Adriano. Olha, de fato, o que nós tivemos foram apenas 40 minutos de continuidade do dólar em baixa, né? Tivemos um começo nesta quarta-feira de operações no mercado de câmbio com o dólar recuando aí até a faixa de R$ 3,84. Bom, mas não durou mais do que 40 minutos. Em seguida, o dólar passou a subir, chegou a ultrapassar a barreira de 13,87 mais 40, ou seja, já rumando para 3,88. Agora há pouco estabilizava aí na faixa de 13,87 mais 50, 3,87 mais 30, ou seja, uma alta, mas uma alta ainda inferior a 0,5%. Agora, o dólar tinha leves variações frente ao real nesta quarta-feira, porque rompeu um importante suporte técnico ontem, você lembrou bem, quando recuou aí abaixo de 3,87, 3,86, chegou a ser negociado agora a 3,84, ou seja, tivemos aí o rompimento daquele patamar de R$ 4,00 que nós víamos nas últimas semanas. Então, de fato, houve um rompimento, mas agora, depois de toda a forte baixa, e foram baixas sequenciais, né, temos alguma recuperação para o dólar. Bom, por volta de 10 horas e 51 minutos, o dólar já operava estável na faixa de 13,85 mais 66. E agora há pouco retomou movimento de alta. Nesta quarta-feira, do lado externo, vamos dizer assim, lá fora, né, o bom humor prevalecia. De certo modo, algumas notícias ruins logo pela manhã, o mercado tenta se adequar lá fora a números que são divulgados, mostrando que tanto na Europa como na China nós temos redução da atividade econômica ou, no mínimo, crescimento mais lento. Isso traz sempre alguma preocupação. Então temos hoje a perspectiva do dólar em alta, mas o Banco Central vai atuar no mercado, viu? O Banco Central já está atuando com a chamada swap cambial tradicional. Resumindo, vai vender dólar a futuro, né? Vai rolagem do vencimento de julho aí, pretende rolar mais de 10 bilhões de dólares, ou seja, haverá perspectiva aí de lançamento de dólares no mercado para conter um pouco essa alta do dólar hoje. A perspectiva é de que com redução da taxa de juros lá nos Estados Unidos, nós tenhamos aí, de novo, né, uma migração de dólares para países emergentes. Portanto, de olho no que ocorre lá fora e de olho na política aqui. O câmbio tende agora a retornar à faixa de 13,80, 3,82. Os analistas, enfim, veem as suas, vamos dizer, as suas previsões com 2, 3 meses de atraso chegarem. Ou seja, aquela faixa, né, Adriano, de 3,70, 3,80, parece não estar muito longe. Agora, vamos lembrar
que, enquanto isso, o nosso índice Bovespa vem recuando também, né? Nosso índice Bovespa teve forte recuperação, ou seja, o mercado acionário brasileiro vinha em alta, mas agora há pouco, operando aí perto de 97.020 pontos, 97.027 pontos, vinha com queda de 0,36%. Alguns papéis, por exemplo, como de Petrobras, vinham em queda, a Petrobras perdia quase 0,5% agora há pouco, a Vale tinha papéis em queda também, são ações negociadas em grande quantidade, isso traz o índice Bovespa para baixo. Na máxima do dia, nosso índice Bovespa chegou aos 97.680 pontos. Vou repetir, na máxima 97.680. Agora há pouco estava em 97 mil pontos aproximadamente. Também chegou a recuar abaixo de 97 mil pontos. Então temos aí alguns papéis com queda mais acentuada, notadamente Vale e Petrobras, que pressionam o nosso índice Bovespa. Então o mercado acionário vem em queda, dólar trabalha agora em alta. Ou seja, é o inverso do que nós tivemos ontem. Agora, você tocou num assunto muito importante, já foi destaque no noticiário nesta manhã, inclusive no Bom Dia Produtor, que é o novo Plano Safra, né? O novo Plano Safra, Adriano, terá mesmo juros mais altos em várias linhas de crédito, ou seja, alta de 0,5 até 1 ponto percentual nas taxas cobradas para as principais linhas de crédito do Plano Safra, mas essa queda de braço entre os técnicos do Ministério da Agricultura e os técnicos do Ministério da Economia acabou causando, vamos dizer assim, um golpe nas intenções do Ministério da Agricultura. Mas a situação era a seguinte: ou reduz o volume de recursos ofertados ao produtor ou aumenta a taxa de juros. E aí a ministra Tereza Cristina preferiu manter os 191 bilhões que devem ser anunciados agora no dia 12, como crédito a juros subsidiado, porém com taxas um pouco maiores. E a explicação do Eduardo Sampaio, que é o secretário de Política Agrícola do Ministério, é simples. Preferimos ofertar maior volume de recursos, mesmo com um juro levemente mais alto, do que nós termos que empurrar o produtor para correr ao banco privado. E se for ao mercado, não vai pagar 7%, 8%, vai pagar até 15% de taxa de juros. Portanto, mantendo aí o volume de recursos ofertados. Agora, a ministra deixou claro que quer manter R$1 bilhão destinado ao PSR, ao Programa de Seguro Rural, que recentemente tinha recursos aí disponíveis, né? Que é aquela participação que o governo tem, pagando uma parte do seguro rural para o produtor. Agora, a ministra insiste e tenta garantir no Plano Safra R$1 bilhão para subsidiar o programa de seguro rural. É o que foi negociado com as equipes técnicas, tanto do Ministério da Economia quanto do Ministério da Agricultura. Ainda é uma especulação, mas o jornal Valor Econômico dava destaque para esse assunto hoje e o mercado como um todo, eu falo mercado financeiro, operadores do mercado financeiro já admitem taxas de juros no Plano Safra serão mais altas a partir de agora. Essas são as principais informações até este momento, Adriano, é com você. Ok, Puga, obrigado pela sua primeira participação. Daqui a pouco a gente volta a se falar. Bom, é hora de intervalo comercial aqui no Agricultura BR e o assunto do próximo bloco, a gente começa a falar sobre milho. O produtor vai saber como se planejar e evitar perdas na safrinha 2020. É isso e muito mais logo depois na volta. Fica por aí. Já estamos de volta e, como eu disse, nesse bloco a gente dá destaque para o milho. Durante o dia de campo realizado em Maracaju, aqui no interior do Mato Grosso do Sul, o repórter do SBA, o Vinícius Souza, conversou com o engenheiro agrônomo, o André Lourenção, sobre como o produtor deve se planejar para a safrinha 2020 e como evitar perdas na produção. Acompanhe a entrevista. O planejamento é indispensável. O produtor rural precisa estar atento a todos os detalhes na hora de fazer a safrinha 2020. Por isso, a Fundação MS promoveu um dia de campo contando mais detalhes sobre esse assunto. Aqui do meu lado está o Lourenção. Lourenção, obrigado pela sua participação. Você palestrou aqui durante esse dia de campo. Conta pra gente um pouco do que foi abordado aqui e os conhecimentos que foram repassados ao produtor. Sim, o planejamento realmente é muito importante, né? A gente tem dados da Fundação MS, entre a melhor escolha de híbridos e a pior, 30 sacos por hectare de diferença. Então, para o mesmo material, mesmo investimento, mesmo ciclo, apenas a escolha pode te dar 30 sacos a mais ou 30 sacos a menos de produtividade por hectare, resultados de 15 anos de pesquisa que a gente vem fazendo análise. Então o campo aqui, ele é interessante para o produtor olhar os materiais no campo, são 69 materiais. Nós temos uma cultura que é o milho safrinha, que está com uma rentabilidade apertada, né? Você tem um decréscimo de chuvas na safrinha, você tem geadas
na safrinha. Então, o produtor precisa entender, conhecer os materiais, saber como posicionar, evitar os erros, evitar comprar o mesmo híbrido assim, da mesma empresa, utilizar só um ou dois materiais, diluir os riscos. E para isso ele tem que buscar o conhecimento, se informar. E aqui o que a gente quer fazer, então a minha parte aqui hoje, né, é a parte de mostrar então 69 materiais a campo, para ele ver o desempenho dos materiais, né? Aqui a gente tem os materiais, tem o desempenho de cada um, e eu também venho abordando como é que ele foi nas outras safrinhas, a nossa impressão, a nossa conclusão sobre esses materiais. Então o produtor, em posse disso, entendendo como ele está no campo, vendo resultados, fica mais fácil para ele depois ir para preços de milho e, né, assim, oportunidades, onde comprar, qual é o preço. Mas primeiro definir e entender qual material que vai melhor naquele ambiente e fazer a melhor escolha. Você olhando aqui no campo, você tem materiais que estão muito bons, materiais que estão muito ruins. O que está muito bom não quer dizer que vai produzir muito, mas o que está muito ruim, você já entende que é um material que talvez não está tão adaptado para esse ambiente. Então é importante estar aqui, acompanhar, conhecer, conversar com a gente, né, para que a gente possa dar esse auxílio na melhor escolha de insumos para o produtor rural. Agora, justamente a gente falando sobre essa questão de adaptação, Maracaju é uma região onde se tem estresse hídrico, estresse térmico, o produtor rural enfrenta um pouco dessa dificuldade. Como que ele faz para se adaptar justamente nesse período? A gente conta hoje com a diversidade climática muito grande, a gente está no período de outono e inverno, às vezes falta chuva, ou às vezes chove além da conta. Como que o produtor pode se preparar para evitar possíveis danos na sua safrinha, na sua produção, justamente devido a esses fatores climáticos? Certo. Quando você fala em planejamento, e você já sabe que a safrinha tem os intempéries, você já precisa se precaver disso. Então, primeiro, a gente recomenda não fazer a área toda com milho safrinha, fazer 70% da área, né? Já há algum tempo a gente vem falando isso, porque você plantando depois do 10 de março, você tem uma perda de 3 sacos por hectare por dia, em média, 3 sacos por hectare por dia. Então, a cada dia que você atrasa o plantio, 3 sacos. Então, você tem essas perdas. Então, é o planejamento. E você sabe então, que você tem que plantar até 10 de março. Certo? Dentro disso, você vai pensar, eu tenho solo corrigido, eu tenho estrutura, eu tenho alumínio no solo, eu estou com boro corrigido, como é que eu faço para entrar com esse milho? E aí, qual material? Está tudo corrigido, eu vou botar uma adubação boa, alta, então eu vou para alto investimento. Eu tenho geada, então eu vou para super precoce. Certo? Quando eu uso super precoce, eu sei que eu posso perder um pouquinho de produtividade comparado com os precoces. Ele é um pouco mais sensível a doenças, a seca, mas onde eu tenho geada, eu preciso colher rápido. Então, esses pontos, e aí dentre cada grupo desses, você tem vários materiais. Você vai ter mais de 100 materiais hoje no mercado. Aqui são 69, você vai ter mais de 100. Né? Então, você imagina você ter que escolher entre 100 opções o que você vai utilizar. Entender de médio investimento, alto investimento. Você recebe muita ligação lá, o produtor com área de abertura de milho, no primeiro ano de milho, querendo botar materiais de alto investimento ou super precoce. Então, não faz sentido. Faz sentido ele entrar com materiais de médio a baixo investimento em áreas de abertura. E depois, quando ele for preparando esse solo, ele entra com outros materiais. Então, essas questões foram discutidas aqui. E também o desempenho de cada material. Então, se você não souber o histórico desse material, tanto nos anos aqui na unidade, quanto em outros anos e nesse ano em outras unidades que a gente tem, você tem dificuldade em entender. O milho é muito responsivo ao clima, à fertilidade, ao manejo. Então, é uma cultura que você não pode errar. E a gente fala, deixa a gente errar aqui, deixa a parcela ficar feia aqui. Olha a parcela feia primeiro. Depois você escolhe entre os melhores, entendeu? Dentro dos resultados. Como que tem sido a contribuição do fator genético auxiliando esse processo? As empresas vêm sempre desenvolvendo materiais novos, né? Você fala da genética, a gente tem que metade do campo nosso, quase metade do campo, são materiais novos. Aí torna mais importante ainda o produtor vir ver o material, né? Porque daqui a pouco vai estar o vendedor lá oferecendo para ele esse material. E alguns materiais aqui nitidamente não estão adaptados ao ambiente. Então a gente teve até nos anos passados aí materiais que eram divulgados como materiais que davam 2 espigas, grande, não sei o que, umas espigas, né? Altas produtividades, né? Só que isso é genótipo. Quando você chega no fenótipo, que é o jeito que ele se apresenta no campo, aí você vê que o material não teve aquele desempenho que estava sendo divulgado. Então esse cuidado tem que ser tomado. É tão importante quanto ver o material que é ruim,
né, quanto ver o material que é bom para a gente poder evitar as coisas a mais, né? Evitar os erros, evitar as aplicações a mais, os materiais mal posicionados, né? É nessa linha que a gente tem que trabalhar. Agora, Lourenção, só para a gente terminar a nossa entrevista, a importância da correção de solo. A gente sabe que isso interfere muito no plantio. Como que o produtor rural deve se comportar quando o assunto é esse? Ele tem que fazer o feijão com arroz. Ele tem que entender que ele precisa corrigir o solo. A gente tem as áreas, boa parte das áreas do MS com muito alumínio, principalmente 20-40. Tem produtores que nem análise de 20-40 de profundidade não fazem só 0-20. E aí você tem o alumínio que faz uma barreira ali para raiz e aí complica o milho. Então aí você escolhe um ótimo material, coloca adubo e o milho não produz. Já é apertado, já é difícil de você ter uma renda e aí você ainda coloca numa situação onde vai ser pior ainda para o milho. Então, a correção de fertilidade é a base, é o feijão com arroz, é o que tem que ser feito. Não adianta se ficar economizando em correção nesse momento. Tá lá na frente, depois de corrigido, aí você pode, por exemplo, reduzir uma adubação e usar um milho de médio investimento. Tá? Se você não quiser buscar 130 sacos de médio, você pode querer buscar 80, mas com o solo corrigido, com as coisas corrigidas, para depois você não constrói a casa sem ser feito a fundação. Então, primeiro, funda a casa, depois constrói o resto. O agro é a mesma coisa, né? Tanto soja quanto milho. Primeiro, constrói a fertilidade, corrige e depois você parte para as escolhas dos insumos. Tá certo, então muito obrigado pela sua participação. Eu lembro a você que essas e outras entrevistas podem ser revistas lá no nosso portal sba1.com. De Maracaju, em Mato Grosso do Sul, Vinícius Souza. Todas as informações, né, orientando aí nesse dever de casa para você evitar perdas na safrinha 2020, otimizar os resultados da sua plantação. E muito bem destacado pelo Vinícius, faço questão de reforçar isso, dado a relevância das informações trazidas pelo André. Se você quiser rever essa matéria, retomar aí alguns dados em relação às informações que o André trouxe para você nessa entrevista concedida ao Vinícius, você pode acessar www.sba1.com e rever essa entrevista e todos os outros materiais que forem apresentados nesta também e outras edições do Agricultura BR e também ao longo de toda a programação aqui do Canal do Boi. Bom, e no próximo bloco, né, nós vamos continuar falando sobre o mercado da cana-de-açúcar, mas agora eu vou convidar você para continuar falando sobre milho, né? O Fabiano Reis, que é o chefe da casa aqui, ele aproveitou e gravou uma entrevista junto com o pessoal da safra, do Rally da Safra, especificamente com o André De Bastiani, que é coordenador do Rally da Safra, e ele comentou sobre as perspectivas de aumento na produção do milho para essa próxima safra agora. Produção que deve alcançar aí 100 milhões de toneladas, e eu te convido agora para a gente acompanhar junto essa entrevista. Tem uma melhora em termos de produtividade esse ano, mas não é só a tecnologia, é o clima, que é, na verdade, o fator preponderante hoje para a gente falar em termos de produtividade. Então, a gente está vendo, sim, que a gente vai conseguir um resultado melhor do que a gente já conseguiu na safra passada. Quando a gente olha para o Brasil, em termos gerais, né, se a gente falar do Mato Grosso do Sul, talvez seja uma safra muito parecida com a de 2017, em termos de produtividade, que foi um ano muito bom e que representa uma recuperação muito importante em relação à safra passada, no qual aqui no Mato Grosso do Sul os produtores tiveram perdas aí significativas em função da seca. André, em relação ao trabalho do Rally da Safra, vocês passaram por diversos estados, fizeram a parte da soja, agora vão vendo milho de segunda safra. Quantos quilômetros rodaram nessa segunda etapa, pensando na safrinha ou segunda safra brasileira? Bom, a gente está no campo desde janeiro. Rodando as lavouras de soja e agora rodando as lavouras também de milho. E a gente procura passar pelas regiões de produção justamente no momento de início da colheita, que é o momento que a gente consegue ter uma definição mais clara do que está acontecendo. A gente dividiu todo o nosso trabalho em 12 equipes, já devemos estar completando algo em torno aí de 100 mil quilômetros de todo esse trajeto, e mais de 1.800 lavouras amostradas. Então, isso que é uma coisa interessante do Rally, que a gente consegue, de fato, com dados de campo, com uma metodologia de campo, transformar em números que tragam para a realidade da produção brasileira de grãos. Como é que o mercado, como é que as cadeias produtivas elas têm utilizado os levantamentos do Rally da Safra? Bom, os levantamentos que a gente faz com o Rally, eles se tornam públicos. A gente procura a cada
15, 30 dias, fazer uma divulgação de dados do Rally e dar a maior transparência possível para esse número, porque esse é o objetivo do Rally, de trazer mais transparência para o setor, de diminuir um pouco da lacuna de informação que existe entre o campo e o mercado. E, de uma certa forma, esse sempre foi o objetivo do Rally, coletar informação, disseminar informação. E hoje a gente também tem o objetivo de fazer o filtro, né? A gente recebe muita informação ao longo do dia, por uma série aí de redes sociais e sites de notícias. E muitas vezes essas informações vêm desencontradas, sem um contexto. E o Rally ele vem com esse objetivo, de a gente conseguir mostrar a realidade, contextualizar o que está acontecendo em cada uma das regiões, para que o produtor consiga se planejar melhor, para que consiga pensar na sua comercialização e pensar nos efeitos que uma safra grande como essa de milho que a gente está vendo agora traz em termos de comercialização. Bom, nós tivemos, pegando esse exemplo, nós tivemos na safra de soja, da safra atual, 18-19, o fator de quebra que aconteceu mesmo, mas não era tão ruim assim quanto alguns haviam apontando durante o desenvolvimento da lavoura. Depende sempre do ponto de vista de quem a gente está vendo, né? Para o produtor que estava no sul do MS ou no oeste do Paraná, que foram as regiões onde a quebra de safra foi significativa, de fato, para esses produtores aí a quebra é grande e isso trouxe muitos problemas. Mas a gente tem que olhar num contexto geral de Brasil. E no contexto geral, a gente teve um clima bastante irregular e principalmente as lavouras de ciclo precoce foram as mais afetadas, as lavouras aí que tiveram o seu desenvolvimento mais afetado. Mas ao longo de todo o Rally, a gente pôde perceber que os números, apesar de a gente ver uma quebra em cima do potencial, ainda eram bons. Os números que vinham de campo eram bons e principalmente os números das lavouras que ainda estavam por vir, que eram as lavouras mais tardias. Então esse ano a gente teve inclusive uma compensação pelas lavouras mais tardias em termos de produção que contribuiu para que a gente conseguisse chegar aos 118 milhões de toneladas de produção de soja, que é o número que a gente vem trabalhando, que sim, é um número menor do que a safra anterior, mas ainda guarda um potencial muito interessante. André, para encerrar, os últimos números apresentados pela Agroconsult, pelo Rally da Safra, davam conta de uma segunda safra de milho com cerca de 74 milhões de toneladas, 100 milhões e 40 mil toneladas, se não estou enganado, na produção geral nacional. Quanto é que ficou a produtividade? Os números estão corretos? Sim, o que a gente está falando para milho segunda safra é algo em torno de 74 milhões de produção. Esses números ainda vão ser validados quando nós voltarmos para o escritório ao final dessa semana, para a gente ter uma certeza maior em relação, comparando com o dado de campo. A safra de verão já ocorreu, foi uma safra de 26 milhões, então o que a gente tem hoje em termos de produção é uma produção de 100 milhões de toneladas, é uma produção muito expressiva quando a gente olha aí para o potencial produtivo dessa safra. Tá certo, André, obrigado por receber o Canal do Boi. Eu que agradeço aí, fico à disposição e convido todo mundo aí para acompanhar os resultados do Rally. Bom, tá aí, Fabiano Reis. E agora sim, eu vou para o intervalo comercial e depois a gente vai falar sobre o mercado de cana-de-açúcar. Inclusive, vamos voltar até São Paulo novamente na Bolsa Brasileira de Mercadorias para falar sobre esse assunto com o Walter Puga Júnior. Volto já. Bom, já estamos de volta e, como eu disse para você, o mercado sucroalcooleiro passa por um período de forte pressão sobre os preços de açúcar e muitas usinas da parte centro-sul do Brasil já pediram, inclusive, recuperação judicial. Vamos até São Paulo conversar com o Walter Puga Júnior sobre este assunto, porque a situação não deve mudar muito, né, Puga? Tem alguma expectativa mais adiante para o setor sucroalcooleiro? Olha, tem sim, viu? O RenovaBio promete atenuar pelo menos boa parte dessa crise que nós temos aí. É uma proposta nova, mas é uma proposta para o futuro. De qualquer maneira, o que ocorre no mercado, e já é amplamente conhecido, é que mesmo com o volume total de açúcar cristal negociado no mercado spot aqui de São Paulo, e dobrou na última semana, de maio, em frente ao período anterior, o fato é que os preços continuam cedendo, né? Para se ter uma ideia, entre os dias 20 e 24 de maio, o CPEA apurava, em média, saco de açúcar de 50 quilos a R$ 68,79 em média, entre os dias 20 e 24. O volume de negócios aumentou, mas o preço caiu. Caiu R$ 2,10 em média por saca. Caiu para R$ 66,69 a saca entre os dias 27 e 31 de maio. Bom, a perspectiva não é boa para o açúcar. Por isso, boa parte
dos processadores de cana-de-açúcar, as usinas que produzem açúcar e etanol, migram, né, para o etanol. Ou seja, o mix muda muito. Para você ter uma ideia, um levantamento da União da Indústria de Cana-de-Açúcar, que congrega usinas de todo o centro-sul do país, de abril até a primeira quinzena de maio, mostrava que as usinas haviam moído quase 49 milhões de toneladas de cana na safra agora 2019-2020. E quase 62% dessa cana, veja, é para a produção de etanol. Apenas pouco mais de 38% para a produção de açúcar. Preços em baixa levam à alternativa para o etanol, que é, neste momento, um colchão, vamos dizer, que alivia pelo menos a pressão sobre os preços do açúcar. Na fuga para o etanol, uma saída. Agora, eu conversei com o gerente de economia da Única, o Luciano Rodrigues, aqui na Bolsa Brasileira de Mercadorias. E ele fez um resumo da luta do Brasil, não só aqui, como lá fora, para melhorar o mercado internacional de açúcar. Acompanhe. Luciano, obrigado por ter vindo participar da nossa programação. Vamos começar falando de um assunto que até pouco tempo ocupava aí as manchetes dos jornais, que é a disputa do Brasil com a China por taxas, por tarifas. Conseguimos um acordo com os chineses? Bom, a gente tem travado aí uma discussão grande no mercado mundial de açúcar, tentando reduzir as medidas que distorcem o comércio internacional, né? Inicialmente foi a discussão com a Tailândia, que é o principal, o segundo maior exportador depois do Brasil. Nós tivemos uma mudança no mercado tailandês. Agora, mais recentemente, né, conseguimos um acordo, né, o governo brasileiro, numa atuação muito importante, conseguiu um acordo com a China para que a salvaguarda, né, aquele imposto de importação adicional que foi colocado pela China, não seja renovada a partir do próximo ano. Então, esse é um avanço importante. Nós já chegamos a exportar para a China 2,5 milhões de toneladas há 3, 4 anos atrás e esse volume caiu de forma drástica. Então, a gente espera que nos próximos anos possamos restabelecer esse envio de açúcar para o mercado chinês. E agora a discussão, no início desse ano, se entrou no mercado indiano, né? Então, já teve um primeiro round de consulta do governo brasileiro as práticas do mercado praticadas pela Índia, que acabam conferindo benefícios para o produtor exportar, né? Subsídios, na verdade. Exatamente, subsídios para exportação e um mecanismo de sustentação de preço doméstico que acaba distorcendo as condições de mercado. Então, acho que essa é a próxima discussão, né? A ideia é que esse período de superávit de produção de açúcar no mercado mundial, a gente tem, em função dessas medidas, ele tem se estendido. Então, é importante que o governo brasileiro se posicione, o setor privado tem dado todo o apoio, a gente tem trabalhado muito nesse tema, né, para que a gente possa restabelecer um mercado mais justo, no sentido de que não tenhamos medidas que acabam protegendo ainda mais e distorcendo o mercado mundial, né, dando benefício para colocar açúcar no mercado mundial. O consumo de açúcar no mundo caiu bastante ou houve uma superprodução? Não, o consumo ele cresce a taxa aí de 1,5% ao ano, né? Então, apesar de todo esse movimento em relação ao açúcar, o mercado mundial, o consumo mundial tem crescido, o açúcar é um dos carboidratos mais baratos e o consumo tem crescido, especialmente na África, leste e sul da Ásia. Então, na média mundial, 1,5% ao ano. Todo ano a gente observa, nós estamos falando aí algo em torno de 3 milhões de toneladas. O que aconteceu nos últimos anos foi uma superprodução, né? Então, produção acima do consumo, como consequência nós tivemos preços baixos. Nesse momento a gente já está vendo uma certa reversão, mas ainda é um movimento bastante tênue. Eu acho que nós vamos ter que esperar mais algum tempo para ver alguma mudança no preço internacional da commodity, né? Um patamar de preço que a gente enxergou 4, 5 anos atrás, né? Então, o mercado de açúcar tem esse ciclo, né? 2, 3 anos de preços mais altos, 3, 4 anos de preços mais baixos. A gente está passando por um período de reversão desse ciclo. Agora, a saída, e você lembrava isso pouco antes da entrevista, aqui no Brasil, para quem processa cana-de-açúcar, é o etanol. O etanol foi a nossa alternativa. Mudamos a utilização da cana, do açúcar para o etanol,
aumentando para etanol, não? Perfeito, é isso mesmo. Acho que o Brasil tem uma saída estrutural para esses períodos de preço mais baixo do mercado de açúcar, que é o mercado de etanol aqui, né? Então, na última safra, só para ter um exemplo, nós tivemos uma oferta recorde de etanol, chegamos a 33 bilhões de litros, mesmo com a redução de moagem de cana-de-açúcar, isso em função da mudança do mix, né? Nós reduzimos de um ano para outro 10 milhões de toneladas. O ano passado produzimos 26 milhões de toneladas aqui no Centro-Sul, mais 2,5 milhões de toneladas de açúcar no Norte e Nordeste. Então, uma redução de aí, em torno de 10 milhões de toneladas de açúcar. É uma condição muito diferente dos outros países produtores, né? Quando o preço do açúcar cai, você não tem outra alternativa a fazer com a cana-de-açúcar. Aqui no Brasil, a gente pode deslocar para etanol, e nessa safra nós estamos observando isso novamente, né? Os dados agora do início de abril, venda de etanol das usinas aqui do Centro-Sul, chegou a registrar 1 bilhão e 800 milhões de litros no mês, é quase 40% a mais do que a gente vendeu no mesmo mês do ano anterior. Então, essa saída estrutural é fundamental e traz uma competitividade diferenciada para o produtor brasileiro. Agora vamos falar da perspectiva de futuro, que você também gostaria de mostrar, que é o avanço do RenovaBio. RenovaBio vem mesmo para melhorar a condição do produtor? Bom, essa é a nossa expectativa e até agora a regulamentação do programa tem atendido todos os prazos, né? Então, isso é importante porque além de consolidar o mercado de etanol e essa estrutura diferenciada da produção brasileira, o RenovaBio traz 2 elementos fundamentais para esse setor. O primeiro deles é aquela meta de descarbonização. Então, a gente consegue ter uma previsibilidade, ter uma diretriz de longo prazo, algo que é muito importante para fundamentar a decisão empresarial, investimento, principalmente no Brasil, né? Nos últimos anos, nós vimos mudanças absurdas no mercado de combustíveis e isso prejudicou de forma significativa o setor de etanol, entre outros, né? Então, acho que esse é o primeiro elemento do programa. O segundo elemento é o reconhecimento do papel dos biocombustíveis na redução de emissões, né? Então, o programa prevê que cada produtor vai poder emitir um título de descarbonização, né? Que foi chamado de CBIO, né? E esse título de descarbonização vai ser comercializado em bolsa. Então, dependendo do volume de etanol que você produzir e dependendo do seu nível de eficiência ambiental na produção, você vai emitir mais ou menos títulos. Então, nessa safra ainda, a previsão é que a gente comece a enxergar o funcionamento do RenovaBio. A lei foi publicada no final de 2017, tem 2 anos de regulamentação, então o programa começa no finalzinho desse ano, a gente fala 2020, porque é basicamente uma semana, que nós temos no final desse ano, então ele inicia efetivamente agora no início de 2020, então nós vamos ter aí o finalzinho dessa safra já com esse programa em funcionamento, o que deve trazer um pouco mais ainda de estrutura para o mercado de etanol e consolidar essa condição brasileira. Bom, para quem processa cana-de-açúcar, o RenovaBio é uma boa notícia, uma boa perspectiva. Para o produtor que já reivindica participação na rentabilidade que o RenovaBio pode trazer, é melhor, é uma vantagem? O RenovaBio ajuda também o produtor, aquele que cede terra para a usina ou que planta cana? Olha, esse setor, né, ele tem um mecanismo de divisão de receita que é dado pelo Consecana, que foi adotado como referência na maior parte da região produtora, então todas as empresas acabam praticando aí o preço do Consecana com algum ajuste. É natural que um aumento de receita, né, advindo do CBIO para a usina, seja refletido também no preço da cana-de-açúcar que é paga para o fornecedor. A gente tem discutido no âmbito do Consecana, né, como incorporar o RenovaBio ao Consecana, essa discussão já está andando. Obviamente que a gente precisa esperar o término da regulamentação dele, porque tem uma série de detalhes ainda que a gente não conhece para poder incorporar, mas é natural que esse aumento de receita da indústria, se de fato ela acontecer via receita de CBIO, também tem algum reflexo no preço da cana-de-açúcar.
Bom, você acaba de ouvir Luciano Rodrigues. Luciano Rodrigues é gerente de economia da Única, União da Indústria de Cana-de-Açúcar. Produtor, perspectivas melhores mais adiante. No momento, situação um pouco complicada, principalmente por queda no preço do açúcar. Mas temos o etanol como um colchão que ajuda, né, a passar por esse período mais difícil. Passamos o recado? Perfeito, perfeito. Bom, agradeço mais uma vez o Luciano Rodrigues aqui conosco. É com vocês em Campo Grande. Obrigado, Puga. E as principais demandas, principais propostas do agronegócio para 2019 estiveram em discussão no Ministério da Agricultura e Pecuária. Os representantes das câmaras setoriais da agropecuária discutiram as principais demandas do setor com a ministra Tereza Cristina. Acompanhe. Pela primeira vez no ano, a ministra Tereza Cristina resolveu ouvir todos os setores produtivos do agronegócio. 5 rodadas de reuniões com 40 minutos cada sessão. 100 representantes de 30 setores, incluindo arroz, feijão, soja, milho, carne e 5 setores temáticos. Os representantes dos produtores de milho e cachaça passaram boa parte do tempo com a ministra reclamando de problemas e esperando dela soluções bem específicas para o setor. A cachaça, por exemplo, enfrenta problemas com a clandestinidade. 88% da bebida é produzida em fundo de quintal, o que provoca evasão de divisas. E o milho sofre com o preço do frete. No milho, acreditamos que hoje ele tem um impacto mais ou menos no custo de frete em torno de 35% a 40% do preço do milho hoje em algumas regiões é frete. O que o Ministério da Agricultura pode fazer? O que o senhor ouviu? O Ministério da Agricultura é o nosso grande aliado, é a nossa casa aqui, né? Ele, embora não tenha poder decisório, mas ele pode, como um ministério importante que é, com conhecimento de causa e a importância que tem o setor para o Brasil, pode ajudar a interferir e ajudar o governo a tomar decisões certas que privilegiem o produtor rural em si, né? Então, uma das primeiras frentes de reivindicação do setor é o combate à clandestinidade e à informalidade. E nesse item, o Ministério da Agricultura pode muito contribuir com o incremento de fiscalização e outras iniciativas. Para se ter uma ideia, hoje, em número de produtores, a informalidade representa em torno de 85%. O representante dos produtores de algodão na Câmara Setorial falou de uma importante questão do setor: a logística, que pode elevar a produção de algodão em 30%, mas isso não encontrou, por enquanto, solução a partir da ministra Tereza Cristina. De Brasília, Saulo Lopes. São 13h09, horário oficial de Brasília, e o Agricultura BR já está de volta. E o presidente da AproSoja, o Bartolomeu Braz Pereira, está nos Estados Unidos. E ele comenta agora, através da participação aqui no Agricultura BR, como é que estão as condições da lavoura de soja lá nas terras do Tio Sam. Acompanhe. Olá, produtores. A AproSoja Brasil está aqui nos Estados Unidos. Nessa semana difícil aqui para os produtores locais. Nós tivemos consultoria aqui e também consultamos a Associação dos Produtores de Soja e também de milho aqui. Conversamos com vários produtores rurais, estivemos a campo e vimos uma dificuldade muito grande de concluir os plantios. De milho, principalmente, que já está no final, termina no dia 10, na próxima segunda-feira agora. Então, os produtores estão buscando outras alternativas, tentando ir para a soja, mas também tem dificuldade de sementes, de variedades. Então, alguns produtores vão decidir essa semana e buscar o seguro que protege eles aqui, e que nos foi passado e relatado é que grande parte das áreas aí, possivelmente 2, 3 milhões de hectares, não serão semeados. E os que estão semeados estão com problemas de germinação, não estão como fazer o manejo adequado dos fertilizantes. Então, isso preocupa bastante. Nesses últimos 2 dias não choveu aqui nos Estados Unidos, mas as previsões indicam que a chuva volta intensamente a partir de amanhã, na quarta-feira. Então, isso é uma oportunidade para os produtores rurais brasileiros buscarem alternativas aí, de buscar fechar mercados, enfim. Bom, e
hoje, dia 5 de junho, é o Dia Mundial do Meio Ambiente, uma data que foi criada pela ONU, Organização das Nações Unidas, em 1972, e tem como objetivo aí conscientizar sobre as mudanças, de condutas na preservação do meio ambiente onde a gente vive. E você sabia que não tem nenhuma categoria profissional no Brasil que preserva mais o meio ambiente do que o produtor rural? Pois é, 1/4 do território do país é preservado pelos agricultores, que ainda investem bilhões na sua manutenção. Essa é a nossa reportagem especial que vem lá do Rio Grande do Sul, através da Annelise Nicolodi, para comemorarmos juntos essa data do dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. Não é de hoje que o produtor rural brasileiro sabe que precisa cuidar do meio ambiente, a começar pelo solo, de onde é extraído o alimento que mata a fome do mundo. Eu tenho feito muita rotação de culturas, tenho feito plantio de coberturas, tenho feito plantio de mix de plantas também, tenho deixado no inverno alguma parte da minha lavoura descansando, produzindo bastante adubação orgânica, ou seja, reciclando os nutrientes que estão no solo. Essa adubação química que a gente faz no verão acaba sendo reciclada e devolvida através da fitomassa da planta para as novas plantas de verão que vêm no cultivo posterior, ou seja, a gente tem pensado a propriedade como um todo, tanto rotação quanto na parte de coberturas e mix de plantas. Um estudo feito pela Embrapa confirma que o produtor rural brasileiro é quem mais preserva o meio ambiente. A constatação vem de um levantamento de registros do CAR, o Cadastro Ambiental Rural. Em todo o Brasil, 30% do seu território é preservado e a maior parte das matas fica dentro das fazendas. São pelo menos 218 milhões de hectares com vegetação nativa preservada. Juntando áreas protegidas e preservadas, o Brasil deixa de explorar 423 milhões de hectares, ou seja, 49,8% do seu território. Se a gente pensar em termos de país, nós estamos utilizando 1/3 da área nacional, tá certo? Uma pequena parte para a produção de grãos, eu posso fazer um cálculo aqui, nós estamos utilizando de 50 a 60 milhões de hectares para a produção de grão. O que é isso em termos de país? É 7% da superfície. Além de recuperar e preservar APPs, as áreas de proteção permanente, e manter as reservas legais acima do percentual exigido por lei, a operação agrícola já é preservacionista, devido ao plantio direto na palha, rotação de culturas e manejo integrado de pragas. O que mostra que o produtor rural tem feito sua parte quando o assunto é produzir sem agredir o meio ambiente. Não desenvolvemos só culturas, nós desenvolvemos um sistema pensando nos nossos filhos, nos nossos netos, enfim, nas próximas gerações. E isso também nos traz renda. Um agronegócio que preserva e faz a economia girar, uma vez que representa hoje 1/4 do produto interno bruto. 45,9% das exportações e 35% dos empregos do país. E ainda tem o desafio de ser, em 10 anos, o maior produtor mundial de alimentos, fibras e energia renovável. E a FAO dá a responsabilidade do Brasil de produzir alimentos de 30% a 40% da população que aumenta daqui para frente, Veja, nós já produzimos alimento para 1,2 bilhões de pessoas. E nós somos um pouco mais de 200, então nós já somos um player, um país agrícola, Essa frase para mim é um lema de vida. Meu maior bem é o solo, quanto mais eu invisto nessa conta corrente, mais eu tenho para poder sacar. Então ela me deixa muito feliz quando eu posso extrair dela tudo de bom na produtividade. Bom, a gente segue trazendo oportunidades de negócio para você que está acompanhando aqui o Agricultura BR. É hora do De Olho na Fazenda. Bom, e segue até amanhã aqui na programação do Canal do Boi, a 4ª Mega Semana Ita Senepol.
e a gente tem mostrado para você ao longo de toda a nossa programação uma excelente oportunidade de negócio através de animais da mais alta qualidade que você tem à sua disposição hoje. É uma oportunidade de você fazer muitos bons negócios, viu, meu amigo? Então, se fosse você, já pegava o seu telefone, ficava com ele na mão, que nós vamos agora até Porteirão, no Goiás, que eu vou mostrar para você um pouco mais sobre esses animais da altíssima qualidade da raça, à disposição do mercado, em uma modalidade diferenciada, venda a preço fixo. E nós vamos lá, estou vendo aqui no telão, quem está por lá nos aguardando é o João Campo, que está também na companhia do Itamar Neto, que é do ITA Senepol, para dar continuidade a esta excelente oportunidade de negócio, né, João? Uma ótima tarde para você e uma ótima tarde também para o Itamar. Muito boa tarde, Adriano, é um prazer falar com você, muito boa tarde a todos que estão ligados aqui dentro do Agricultura BR. E agora é a hora da integração lavoura-pecuária. Eles falaram da agricultura e nós vamos levar oportunidades dentro da pecuária. Boa tarde, Ita. Itamar Neto está aqui com a gente, titular de ITA Senepol. Boa tarde, meu colega de mesa aqui, o João Campo. Boa tarde, com alegria aí, Adriano e toda a fazendeirada do Brasil, plagiando o meu amigo Crozara do Zebu para o Mundo. E o cumprimento para toda a equipe do SBA que gentilmente nos atende aqui na fazenda. E vocês aí em Campo Grande, muito obrigado por todo o apoio. Nós estamos aqui direto e ao vivo da Fazenda Bom Jardim, apresentando animais da mais alta qualidade, criadas a campo, vendendo com preços fixos em 16 parcelas, com frete grátis e ainda dando de presente para a compra de cada novilha ou vaca, a 20 doses de sêmen dos nossos touros, Pedra do Ita ou Espartacus do Ita, ou, Espartacus da Agir, meu amigo Ivo Reich, e ou também o Pedra do Ita. Então nós vamos começar apresentando aqui as belezuras das novilhas, prenhes da própria barriga, como a gente diz aqui na linguagem nossa do campo, que é material de excelente qualidade. Para você, João, chamando os lotes aí para os nossos amigos já irem conhecendo a qualidade da raça ITA Senepol para todo o Brasil. É isso aí, Ita. Lote de número 87. Pode colocar o lote de número 87 na tela, por gentileza. Campo Grande, que é a ITA 1073. Ela que é uma novilha de 2 anos e meio, pare agora dentro da estação de monta do Gene Sertão. Vai parir, inclusive, um futuro reprodutor. Ela é uma filha do Granduo, numa veia materna do Pedra do Ita. Quero lembrar aos amigos as avaliações fortíssimas que tem essa novilha. Ela é superior para ganho de peso no pós-desmame. Ela é superior para perímetro escrotal e área de olho de lombo. Elite para biotipo em todas as características avaliadas, feminilidade, comprimento de carcaça, musculosidade, correção dos aprumos, e ela que também é superior para fertilidade. Um lotaço, meus amigos, lote de número 87, R$1.000 de parcela. Agora você confirma em 16 parcelas. A comissão é de 8%. E eu vou lembrar os amigos ainda que quem estiver ligado com a gente e está em qualquer lugar do Brasil, o frete é gratuito na malha rodoviária asfáltica. Tá aí uma novilhaça, hein, Ita? Filha do Grandu. Pois é, João, olha, é a única filha do Grandu, do meu amigo Pedro Crozaro, o nosso presidente da associação, o qual eu mando um grande abraço e parabenizo pela gestão magnífica que ele está fazendo, buscando toda a tecnologia de melhoramento genético para a raça Senepol. Pedro Crozaro está aí, uma filha do seu touro de expressão, o Grandu, no avô materno Pedra do Ita, que é um touro do nosso criatório. Então, uma novilha de espetacular acasalamento, 32 meses de idade, apenas com 518 quilos e prenhe do Gene Sertão de macho, já com 166 dias de prenhez confirmada. Detalhe, todos os animais que nós estamos aqui afirmando que estão prenhes vão ser entregues com um atestado veterinário comprovando a prenhez. Todos eles, ou quase todos, salvo 1 ou 2 lotes, que não foi possível fazer a sexagem, mas a grande maioria está sexada e a gente afirma. Aí, por exemplo, este Gene Sertão prenhe de macho, com 166 dias, por apenas 16 parcelas,
Tem um erro lá na tela, ó. Tem um erro na tela. O preço dela é 16 parcelas de 875. Olha só. E não, desculpa aí, Campo Grande, corrige, por favor. São 16 parcelas de R$ 875. Tinha um engano lá, estava 16 parcelas de 1.000, mas não. É 16 parcelas de 870. Aí, obrigado, Pronto. Campo Grande. Então, tá aí a grande oportunidade. E ligue na mesa operadora. Entre no site da Central Leilões e faça suas compras, que é um bom negócio. Aliás, Ita, se a R$1.000 era um bom negócio, a 875 é um negócio extraordinário. Não percam a oportunidade no lote de número 87. Eu vou chamar agora o 86. Pode colocar para a gente, por gentileza, lote de número 86, é a Terra 467. Ela tem 29 meses, gente. É das mais jovens novilhas do nosso trabalho. Ela é uma filha de WC 225T, numa mãe Prime Range PRR 840. Superior para peso ao nascimento, conformação frigorífica ao sobreano, conformação frigorífica à desmama, ganho de peso, área de olho de lombo, elite para musculosidade na carcaça e para espessura de gordura subcutânea. Ela que está prenhe do JRS 230, também uma prenhez de 166 dias, tá ok? Temos uma consulta no lote número 2. Vamos lá. Agora, lote de número 2, então, Campo Grande, gente. Falar a verdade para vocês, essas são as interações que mais nos deixam contentes e satisfeitos. Os nossos clientes ligam para a gente e pedem para que nós coloquemos algum lote específico. Fique à vontade, é um prazer poder atender aos senhores. Lote que nós temos em questão aqui é o lote de número 2. É a CN, é uma CN 218, numa mãe Hot Stuff 104F campeão. Superior para peso ao sobreano e espessura de gordura subcutânea. Gente, são duas características sumariamente difíceis de serem selecionadas, porque os animais muito ganhadores de peso, eles tendem a não depositar muita gordura, porque eles ocupam mais tempo da sua vida depositando osso e musculatura. Então, você tem um animal que pesa muito e é destaque na espessura de gordura subcutânea, é realmente lote de não perder a oportunidade. E eu vou pedir para o Ita complementar para a gente, inclusive, com a expectativa de produção folicular dela, que é assustadoramente forte, né, Ita? Aliás, a única preocupação depois que você receber essa novilha é em ter receptor o suficiente para ela. É verdade, João. Vamos salientar isso daí, que para quem quer iniciar o seu criatório, essa novilha está apta a fazer as aspirações. A previsão de contagem folicular desse animal espetacular são de 70 oócitos, com destaque para a precocidade sexual. Ou seja, é um animal que teve o seu primeiro cio, bem jovem, e está aí à disposição para ser explorada, que hoje, felizmente, com a diversidade de disponibilidade de sêmen que nós temos nas centrais do Brasil, há uma grande variedade de touros da raça Cenepal, touros que estão avaliados pelo Geneplus Embrapa. Está aí a grande oportunidade, meu amigo que pediu a consulta do lote. Se você tem o interesse de começar a criar Cenepal, tenha certeza, está começando pela prateleira de cima com aquilo que nós temos de melhor. E como a gente já tem, modéstia à parte, 15 para 16 anos já de criação, a gente sabe que isso é o que dá realmente resultado. Começamos com 3 novilhas. Então, hoje, a possibilidade do criador começar com uma novilha e começar a fazer um grande plantel é uma realidade que nós estamos vivendo. Ô Ita, e tem mais, até para quem quer comprar para aspirar, as biotecnologias hoje em dia estão muito mais avançadas do que há 15, 16 anos atrás. Então, às vezes, com uma novilha dessa, com a capacidade produtiva que ela tem, de 70 ócitos, você, numa estação de monta, você faz um número infundado de prenhezes com uma novilha como essa. Outro ponto que eu quero destacar, sabe ser bonita também, né? Da cor bonita, muito bonita, formato de crânio, é linda. Um animal bastante imponente,
como que ela estivesse aí desfilando numa passarela. Ó, parou, olhou, encarou e mostrou. Gente, aqui tem qualidade mesmo. E olha, João, como você disse, hoje a utilização da fertilização in vitro, da FIV, permite a pessoa com um animal começar um grande criatório. Isso é a plena realidade. Muito bem. Atenção, Granja e Sara. Atenção, Granja e Sara. Olha que maravilhoso. É uma pintura essa novilha. Atenção, doutor Pedro Raul Cezino ligado com a gente. Perde não, hein? Nós recebemos aqui uma consulta e eu acho que nós estamos pecando. Me desculpe os nossos telespectadores, que nós estamos informando 16 parcelas a preço fixo e vamos anunciar que nós vamos oferecer a quem quiser pagar à vista o desconto de 10% sobre o valor total do produto e dividir, ou melhor, 10% sobre o total, que quanto dá esse animal? 875 vezes 16. Nós vamos ter aí um total de... Já vou fazer aqui ajuda aí, João, agora nesse minuto. Que a gente já vai passar ela para o preço à vista. 875 vezes 16. Temos quanto? 14 mil. 14 mil menos reais. 10% iguais. 12.600 reais. Só 12.600 reais a pessoa vai comprar um animal de grande qualidade, de grande origem genética, de grandes apelos para todos os requisitos do Geneplus Embrapa, com 70 oócitos. É uma grande oportunidade de não ir para o leilão. Compre porque gostou, porque é boa, e o ITA Cenepol garante o que vende. E o ITA Cenepol entrega na malha rodoviária também. É para não perder a oportunidade. Atenção, Granja... E tem o prêmio, né? Claro. Presente, Opa. 20 doses de sêmen do touro Spartacus, ou do touro Pedra do Ita, ou do touro Aquiles do Ita, para cada lote de novilha que é comprado. Então é um pacotaço. São 16 parcelas, o preço é fixo, o frete é grátis, o presente do sêmen, o animal dispensa maiores comentários, porque está aí, não tem nem como avaliar algo, falar assim, vou achar um defeito nessa novilha. Desculpe, não tem mesmo. É só conferir. E olha, gente, ao vivo e a cores é mais bonito ainda, viu? Muito bem. Atenção, mandar um recado para o senhor Pedro Raul Cezino, da Granja e Sara, ele que pediu o lote número 2. Senhor Pedro, vamos bater o martelo. Nós temos 1 minuto aqui para encerrar. Eu quero vender essa novilha para o senhor. Nós entregaremos aí no estado do Paraná para o senhor, para não perder a oportunidade. E aí depois, se você quiser, vamos lá. Tá ok, perfeito. Então tá bom. Ele está só terminando de ver o último detalhe para a gente fechar essa novilha maravilhosa. Muito bem. Então é isso, gente. Estamos aqui direto da Fazenda Bom Jardim durante toda a semana e nós voltamos agora às 18 horas e 10 minutos. 18 horas e 10 minutos no programa Mais Pecuária. Participamos da Agricultura BR e agora do Mais Pecuária. Isso aí, seu Pedro, eu recebi informação que o senhor interessou muito neste animal. Eu posso lhe atestar e garantir com toda a sinceridade e que é a nossa peculiaridade, o senhor realmente está fazendo uma escolha espetacular e a gente sair daqui e levar esse animal para o senhor no Paraná será com grande prazer. Espero que o senhor tenha realmente o meio de confirmar a compra e nós ficaremos já antecipadamente lhe agradecendo pela confiança que está sendo depositada em nós. Uma boa tarde a todos e até logo mais às 18h10. É isso aí. Vamos continuar o nosso trabalho. Muito boa tarde a todos, então. Agradecer ao Adriano. Adriano, forte abraço para você. A gente volta agora no Mais Pecuária com meu amigo Jorge Zaidan, às 18 horas, com mais 10 minutos. Adriano. Valeu, João. Obrigado também ao Itamar. Sucesso para vocês aí. Bom, e como bem disse o João, logo mais, né, a partir das 18 horas e 10 minutos,
Se você segue acompanhando essa quarta mega semana Ita Senepol, desta vez no Mais Pecuária, apresentado pelo Jorge Zaidan. Lembrando que até amanhã você segue ao longo de toda a programação, desde o Bom Dia Produtor até o Mais Pecuária, tendo aí a oportunidade de adquirir animais a preço fixo nessa mega oportunidade de negócio representada pela quarta semana Ita Senepol. Bom, e com essa oportunidade de negócio a gente chega também ao final desta edição do Agricultório BR. Eu agradeço demais a oportunidade de mais uma vez estar aqui participando com vocês. Agradeço o carinho, a companhia, desejo uma quarta-feira abençoada. A gente volta a se encontrar em outra oportunidade. Até mais.